Daniel capítulo 3, verso 1. Está escrito assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Só para você entender porque está falando de Nabucodonosor, Babilônia, é porque o povo de Israel estava lá na Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4: nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Porque lá na Babilônia tinha pessoas de todas as nações. Era um império realmente que foi conquistando outras nações, então tinha gente de tudo quanto é lugar. Verso 5: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Diga assim: lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de músicas, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, os tais de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Verso 14, quando estão acompanhando, diga amém. Amém. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Perguntas, são confrontantes. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, de saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego
e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco, nos dê revelação da palavra dele. Pai, nós oramos ao Senhor, oramos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco. Oramos a Ti para que o Senhor nessa noite nos dê espírito de revelação e entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor, nós te pedimos, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Senhor, que Tu possas falar de forma pessoal e particular com cada um dos Teus filhos aqui. Que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor. Oh Deus, nos abrimos para receber de Ti e para ouvir do Senhor. É o que nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga assim nessa noite: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título Determinados até o fogo. Diga assim: determinados até o fogo. Sabe, a palavra determinação significa decisão avaliada. Diga assim: decisão avaliada. Isso significa determinação. É uma decisão que foi muito bem avaliada. Veja, de tal forma que quando alguém está determinado, ele não retrocede. Por quê? Porque a decisão dele foi anteriormente avaliada, anteriormente calculada. Veja, é terrível quando você encontra pessoas que um dia ela decide algo, outro dia ela decide outra coisa. Um dia ela decide buscar a Deus, outro dia ela já não tem mais a mesma firmeza daquela decisão. Um dia ela decide estudar, outro dia ela decide vender pastel na feira. Um dia ela decide ir para o norte, no outro dia ela já não quer mais. Veja, alguém que ainda não determinou algo na sua vida. Porque uma determinação é uma decisão que foi avaliada, calculada anteriormente. Sabe, esses jovens aqui, eles foram determinados até o fogo. É poderoso que essa passagem nos mostra. Porque eles estavam prestes a ser jogados, não era qualquer tipo de morte. Sabe, eu sei você, mas qualquer queimadura é muito dolorosa, sim ou não? É incrível como é que uma queimadura ela tem poder de causar tanta dor, sim ou não? Pequeno centímetro de uma queimadura incomoda por muitos dias. Irmãos, aqui eles iriam ser jogados numa fornalha ardente. Eles iam ser, a morte deles seria a morte de fogo.
Você sabe, não seria assim uma morte assim, talvez rapidinha, não sei. Mas era uma morte muito dolorosa. E no entanto, aqueles jovens, porque aqui eram jovens, eles foram determinados. De tal forma que até mesmo quando o rei os provocou, ele falou: olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele também não quiser, nós também não vamos retroceder. Veja, irmãos, nós precisamos dessa determinação. Muitas pessoas, a decisão delas é uma decisão condicionada. Então é o seguinte, elas decidem hoje ir para o norte, mas só se lá no norte estiver fazendo bom tempo. Se de repente no meio do caminho elas percebem o tempo mudar, então aí elas vão para o oeste, elas não vão mais para o norte. Veja, uma pessoa que não determinou de fato o que ela quer, ela não definiu de fato. Alguém que calculou, avaliou antes e concluiu que precisa ir para o norte, então ele vai, independente do tempo mudar ou não. Eu vou, faça chuva, faça sol, é para lá que eu vou. Como estão entendendo antigamente? Mas muitos têm a sua decisão, uma decisão condicionada. Tivemos no final de semana com o Happy Day. Veja, o casamento deve ser uma determinação. É uma determinação, uma decisão avaliada. De tal forma que quando você decidiu casar, você vai casar e permanecer casado até o final. Veja, como Jesus fez, que é justamente o padrão de Jesus que Ele coloca no casamento. Nós compartilhamos. Jesus falou para o homem, para o marido: você precisa amar a sua esposa assim como eu amei a igreja. E a igreja é imperfeita, mas Jesus amou a igreja até quando, irmãos? Até ela se tornar perfeita? Amou a igreja até quando? Até o fim. Amou até o fim. Veja, Jesus então ele estava determinado. Quando ele veio à terra, ele já veio determinado com esse propósito. Eu vou e vou até o fim pela igreja. Quantos dizem amém, Espírito Santo? Veja, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres determinados, que não retrocedem, que não mudam o rumo por conta que o tempo mudou, que não muda a decisão porque alguma coisa mudou no meio do caminho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você determinou isso. Existem algumas coisas que precisam ser determinadas no seu coração anteriormente. O casamento é uma delas. Estou determinado a permanecer, independente do que aconteça, nós vamos até o final. Amém? Determinação. Esses jovens aqui, eles estavam num país idólatra. Eu creio que eles, à medida que eles já foram levados de Israel, eles já foram meditando nisso. Nós estamos indo para um país idólatra. E agora? Nós sabemos que os nossos pais, que tudo isso aqui está acontecendo porque os nossos pais adoraram outros deuses. E aí, nós vamos continuar no mesmo ritmo que eles, lá na Babilônia? Eu creio que eles decidiram antes: não, nós não vamos. Ainda que nos custe a morte, mas nós não vamos adorar outros deuses, mesmo que nós estejamos lá na Babilônia. Sabe uma coisa? Esses irmãos aqui, eles eram jovens. E eles tinham toda a vida pela frente. Sabe, muitos não determinam, às vezes, servir ao Senhor, porque eles acham que vão perder a juventude. Vão perder o melhor da festa do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se importaram com nada disso. Ainda que perdamos, ainda que sejamos jovens, ainda que nós nem venhamos casar, ainda que nós venhamos fazer um punhado de coisa, mas não vamos ceder ao mundo. Não iremos ceder à Babilônia. Fala para o seu vizinho: não iremos ceder à Babilônia. Sacode ele e fala assim: não ceda, irmão. Seja determinado. Amém? Determine ir até o final da sua decisão. Amém, irmão? Veja, nós estamos em véspera de batismo. Batismo é um momento de decisão. Existem muitas coisas que vêm para fazer você mudar a sua decisão. Não, peraí, mas será que eu estou preparado? Não, peraí, mas será que batismo é um negócio muito sério, depois eu desvio? Não, mas peraí, eu não sei ainda. Existem tantas pressões na mente para que você mude a sua decisão. Eu quero falar: o que prospera é aquele que é determinado. Fala para o seu vizinho: quem é determinado prospera. Fala para
o outro irmão, quem é determinado prospera. Fala pro irmão atrás, fala pro irmão, quem é determinado prospera, viu? Ô irmão, só quem é determinado prospera. Veja, quem é que prospera no casamento? Quem é determinado. Por acaso existe casamento perfeito? Nós compartilhamos isso nesse final de semana. Tem casamento perfeito, irmão? Por acaso tem gente que tem um casamento perfeito com duas pessoas imperfeitas? Mas quem é que prospera? Qual que é o casal que prospera? O casal que é determinado. Estou vendo um punhado de imperfeição nessa mulher. Estou vendo as imperfeições desse meu marido me irritam muito. Mas eu estou determinado a estar com ele até o final. Vamos dizer amém a respeito disso. Veja, eles prosperam. Veja, esses irmãos prosperaram também. Esses irmãos prosperaram. Tudo porque eles tiveram uma postura determinada. É interessante, irmãos, porque a sua determinação, ela não deve depender se muitos não estão sendo determinados. Uma coisa que faz muitos abandonarem a decisão que anteriormente tiveram é verem outros mudando a decisão. Interessante. Parece coisa de escola. Já viu isso? Escola. Se um vai, aí o outro vai. Aí se um mudar, não, eu também não vou mudar. Veja, tenha posicionamento. É interessante porque lá no meio dos judeus, lá na Babilônia, irmão, você acha que teve judeus que se prostraram à estátua? O que você acha? Tinha milhares lá. O que você acha? Tiveram muitos que se prostraram? Bem, aqueles 3 jovens também poderiam ter um posicionamento parecido. Não, mas está todo mundo se prostrando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos também. Vamos fazer o que os outros estão fazendo. Né? Vamos lá, vou colocar para fazer isso, então nós vamos. Veja, alguém que ainda não determinou o que ele quer. Aqueles 3 jovens, eles já tinham determinado antes, nós vamos para a Babilônia, e ele que tivemos que morrer. Nós não vamos fazer como nossos pais fizeram. Como vocês estão entendendo antigamente? Veja, a multidão não pode mudar a sua decisão. Fala para o seu vizinho, a multidão não pode mudar a sua decisão, meu irmão. Fala para o outro, não deixa a multidão mudar a sua decisão, meu irmão. Não é porque alguns estão se prostrando para a carne, não é porque alguns estão cedendo para o mundo, que você precisa fazer a mesma coisa. Não é porque alguns estão separando, não. Agora a notícia é interessante porque a mídia é essa coisa maligna, né? Que faz fazer as coisas parecerem que é normal. Está todo mundo fazendo, está todo mundo divorciando, está todo mundo mudando sexo, está todo mundo terceiro banheiro. Sabe, aí fica parecendo que está tudo normal. Então nós vamos entrar no bolo. Quero falar para você, não deixe a multidão mudar a sua decisão. Fala para a pessoa que está atrás de você, irmão, não deixe a multidão mudar a sua decisão. Não deixe, irmão. Quantos dizem amém a respeito disso? Sabe, a determinação desses 3 jovens foi porque eles avaliaram, lembraram e calcularam. Uma coisa muito importante para você manter sua decisão é você se lembrar de onde você estava. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o nosso estado anterior. O Senhor, Ele nos leva para um lugar novo. De repente nós esquecemos de onde é que Ele nos tirou, da situação que nós estávamos. Quero falar para você, não se esqueça de onde o Senhor te tirou, para que a sua decisão permaneça. Veja, eu creio, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se lembraram de onde eles estavam. Eles se lembraram que eles perderam tudo, não por causa deles mesmos, por causa dos pais deles. Os pais deles agiram errado, os pais deles foram idólatras. Veja, talvez você tenha um histórico de família, onde seus pais aprontaram, fizeram tudo de errado, e às vezes até você olha as consequências disso. Mas você não precisa ir pelo mesmo caminho. Você não precisa ir pelos mesmos erros. Na verdade, você precisa aprender algo. Você precisa ser sábio. Sabe qual que é a diferença do sábio e inteligente? Pergunta se você sabe qual que é a diferença? Do sábio e inteligente. O inteligente, ele aprende com os erros. Já viu esse ditado? O inteligente, ele aprende com os erros. Ele aprende. Quebra a cara, ele aprende. Mas como é que é o sábio? O sábio aprende com o erro dos outros. O sábio vê o outro errando e fala, por aquele caminho eu não passo. O sábio vê o outro quebrando a cara e fala assim, por ali eu não posso ir, senão eu vou quebrar a cara. Como estão entendendo de amém? Fala para 2 ou 3, vocês já sabem então.
Mais do que inteligente, seja sábio. Amém ou não amém? Eu falei para você, só prospera quem é determinado. Alguém inconstante, dificilmente ele prospera. Toda hora muda de ramo, toda hora muda a sua escolha, toda hora muda a sua decisão. É algo frágil. Relacionamento frágil. Mas o determinado, ele prospera. Incrível. Sabe, a palavra de Deus nos diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que prosseguem. Diga assim, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que prosseguem para o alvo. Amém, irmão? Sabe, esses jovens aqui, eles prosperaram. A Bíblia diz que, além do livramento que eles tiveram, poderoso, sobrenatural, a Bíblia diz no verso 30, acompanhe comigo, Daniel capítulo 3, verso 30. Olha só o que diz a palavra, Daniel 3, 30, diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quantos dizem amém a respeito disso? Veja, irmão, muitas vezes o Senhor permite provações apenas para promover você. E assim, muitas provações são para promoções. Olha o seu vizinho, muitas provações são para promoções, irmão. Às vezes o Senhor permite você passar por uma leve, às vezes nem tão leve assim, como no caso dos irmãos, mas o Senhor às vezes permite você passar por uma provação para promover você, mas você sai do caminho. Você sai da posição que você devia ter saído. Veja, esses homens aqui não arredaram o pé. Eles foram, olha, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar o rei. Mas se não quiser também, sabe, se retroceder, nós não vamos. Fazer isso, nós não vamos. Como se dizem amém? Sabia que você tem que ter esse posicionamento a respeito do seu marido, da sua esposa também? Senhor, se ele mudar, ok, mas se ele não mudar também, você parar, não tem jeito. Você vai ter que tomar essa decisão. Muitas vezes a respeito da minha esposa, eu tive que tomar essa decisão. Senhor, se ela arrumar a casa e deixar do jeito que eu gosto, ok, mas também, fazer o quê? Eu vou ter que tomar a minha cruz, fazer o quê? Você entendeu? Diga amém. E só avança quem tem disposição em tomar a cruz. Só é determinado quem toma a cruz. Quem está com essa disposição de sofrer o dano. Lá em Mateus capítulo 16, abra lá. Mateus 16, verso 21. Mateus 16, verso 21. Você vê só como as pessoas, dependendo da mudança do ambiente, elas querem mudar a decisão também. Veja, os discípulos já sabiam, aqui, Mateus 16, já mais ou menos no meio do livro, já tinham passado meses, provavelmente anos, que eles estavam caminhando com Jesus. Eles já sabiam do propósito de Jesus, sim ou não? Sabia. Sabia que Jesus, o propósito dele era morrer, ressuscitar no terceiro dia, né, e tudo mais. Ele veio como Filho de Deus. Tanto é que, se você perceber, eles já sabiam quem era Jesus. O próprio Pedro, olha lá, no verso 16, olha lá. Verso 15, Jesus perguntou para eles, mas vós, quem que vocês acham que eu sou? Vocês estão caminhando comigo, mas quem que vocês acham que eu sou? O que Pedro respondeu? Verso 16. O que Pedro respondeu, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles sabiam quem é. Agora vai lá para o verso 21. Eles sabiam a situação ali. Verso 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofreu muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Não, Senhor, tem compaixão de ti, faz isso não, de modo algum isso te acontecerá. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás,
tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas, não avalias nas coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja, o Senhor já viu com esse propósito, eu vou para a cruz. Mas aí, o Senhor mostrou o cenário da cruz. O cenário da cruz não era nada agradável. Olha o cenário da cruz, Jesus falou no verso 21. Desde esse tempo, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha a Jerusalém e fazer o que, irmãos? Qual que é a palavra que está aí? Na minha está sofrer. Sofrer muitas coisas. Dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, para só depois ressuscitar. Veja, aqui o Senhor está mostrando um quadro, o quadro da cruz. E o quadro da cruz, a palavra aqui é sofrer, padecer. E aí, então, o discípulo falou, não, Senhor, essa decisão aí, isso não pode acontecer. O Senhor falou, arreda de mim. Sabe, olha aqui para mim. Muitas vezes, mesmo você já tendo decidido coisas, o diabo vai vir na sua mente para tentar fazer você mudar. Você não merece isso. Para que você sofrer desse jeito? Não, olha aí. Olha o que você está passando. Não, você não merece isso não. Não, olha aí, muda isso aí. Veja, você precisa ter o mesmo posicionamento que Jesus teve. Arreda Satanás. Veja, tem coisas que você já sabe que é de Deus e que não é. Você já sabe o que é da vontade de Deus, algumas coisas que não é da vontade de Deus. Amém? Por exemplo, enfermidade é vontade de Deus? É vontade de Deus, irmão? Então veja, você já pode orar contra isso. Por exemplo, divórcio é vontade de Deus? Então veja, você já pode orar. Se vem sugestões desse tipo, o que você pode fazer? Repreender. Como estão entendendo, antigamente? Veja, como Jesus fez. E ele repreendeu justamente Satanás. Por quê? Usou através de Pedro a sugestão. Para dar a sugestão. Como estão entendendo? Amém? Agora veja, versículo 24 continua assim. Ele explica. Veja, irmãos, por que Pedro é que interpelou com Jesus, argumentou com Jesus? Por que foi Pedro que foi lá para falar com Jesus? Imagina. Veja, ele era um dos principais discípulos. E Jesus tinha que falar para eles o seguinte: o que o mestre faz, o que acontece? Os discípulos fazem também. Se eu posso curar, andar sobre as águas, o que os discípulos podem fazer? Curar e andar sobre as águas. Mas também, se aquilo que o mestre passa, o que acontece com os discípulos? Eles passam também. Então Jesus começou a falar: olha, eu vou para Jerusalém e vou passar por tudo isso, vou sofrer na mão dos anciãos. O que Pedro logo pensou? Peraí, se isso acontece com o mestre, o que vai acontecer daqui a pouco? Com os discípulos também. Ele não gostou da ideia. Aí Jesus então tem que falar algo aqui no verso 24. Olha só. Como estão acompanhando? Eu creio que talvez Pedro começou a avaliar, talvez ele começou a titubear aqui na decisão dele de seguir a Jesus. Porque ele estava seguindo a Jesus até então. Mas aí Jesus mostrou um quadro não muito agradável. Assim também como você vê, talvez na sua vida financeira, no seu casamento, nas suas células, às vezes você vê um quadro não muito agradável. Isso às vezes faz você titubear se vai continuar prosseguindo ou não. E aí presta atenção, olha só. Talvez Pedro começou a titubear aqui e Jesus teve que falar algo. Olha só, o texto diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: seguinte, se alguém quiser vir após mim, vocês falaram que decidiram isso, mas se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E ele continua: porque aquele que quiser salvar sua vida, ele talvez estava pensando em salvar a dele, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E ele continua dizendo: agora, quem que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua
alma. Quantos dizem amém a respeito disso? Se vocês quiserem vir após mim, vocês podem tomar a cruz de vocês também. Não tem jeito de vocês quererem me seguir e não querer tomar a cruz. Não tem jeito de você querer buscar o Senhor, meu querido, e não tomar a sua cruz também. Veja, aqueles jovens, já eram discípulos de Jesus. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles tomaram a cruz deles. Quando foi feita a proposta para eles de se prostrar diante do rei, eles falaram: ó rei Nabucodonosor, nosso Deus pode até não nos livrar disso, mas nós já tomamos a nossa cruz. Se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer. Nós não vamos preservar a nossa vida. Aí, irmãos, porque eles tiveram essa atitude, alguém entrou com eles na fornalha. Fala para o seu vizinho: Jesus está com você também na fornalha. Se você é alguém que toma a cruz, fala para ele: se você é alguém que toma a cruz. Não, fala para ele olhando nos olhos dele: se você é alguém que toma a cruz, Jesus não deixa você sozinho. Agora, é para quem toma a cruz. Você pode escolher, olha só o que o Senhor falou: você pode escolher preservar a sua vida. Você pode escolher. Você pode escolher preservar, não querer renúncia nenhuma. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Agora, aquele que renuncia, aquele que toma a cruz, Jesus entra com ele na fornalha. Quantos dizem amém? Por isso, um momento, às vezes, de prova e de fogo, é um momento mais precioso para você ser promovido e ir além. Agora, muitos não querem. Qualquer calorzinho que vem, ele já muda a opinião. Não pode, parece criança que não aguenta desconforto nenhum, irmão. Já viu criança? Se tiver muito quente ela fora, se tiver muito dela fora, se tiver qualquer, não aguenta desconforto nenhum. Nós precisamos aprender a suportar o fogo. Amém, irmãos? Precisamos aprender, para que então possamos experimentar do melhor de Deus. Quero que você abra também Lucas 14, verso 25. Mais uma vez o Senhor, Ele confronta aqui para que sejamos determinados até o fogo. Existem 3 focos aqui nesse texto de Lucas. É onde a pressão aumenta, onde a temperatura aumenta, e você vai ter que demonstrar se a sua decisão foi uma decisão avaliada e você realmente está determinado ou se não. Quantos estão acompanhando? Lucas 14, verso 25. Interessante, a Bíblia diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam. Tem gente hoje em dia que é apaixonado por ter muitas pessoas seguidores, não é mesmo? Multidões acompanhando no Facebook, no Instagram, não sei aonde mais. Mas alguma coisa incomodou Jesus aqui. Interessante, ele estava caminhando, grandes multidões o seguiam, e voltando-se, ele disse algo. Ele se incomodou. Ele se incomodou com aquele tanto de gente ali. Sabe uma coisa? Porque para Jesus não importa muito número. O foco dele foi sempre discípulos. E ele se voltou para aquela multidão. Veja, para você também não deveria importar muito a aparência. A aparência das coisas. Às vezes nós ficamos preocupados com a aparência. Com tanta gente ali. Veja, Jesus não ligava para isso. E aí ele se voltou, porque aquilo ali incomodou ele. E ele se voltou para aquela multidão e ele fez um discurso. Ele falou o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir?
Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou, ele decidiu um negócio e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se acenda primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Diga assim: não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, irmãos, aqui o Senhor faz um discurso forte, porque aqui Ele não está preocupado com grandes multidões o seguindo, Ele quer discípulos. E aqui nós vemos pelo menos 3 renúncias que ele coloca, que são fortes, são coisas que nós precisamos avaliar e depois determinar. A primeiro tipo de renúncia que o Senhor fala aqui para alguém estar disposto a renunciar para segui-lo, é a renúncia sentimental. Ele fala no verso 26, o seguinte: estão começando a me seguir, mas se vocês, por conta de estarem me seguindo, não estiverem dispostos a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bem, você está seguindo ao Senhor, mas é muito comum se levantar obstáculos familiares. É muito comum aparecerem muros familiares para impedir você, às vezes, de continuar seguindo ao Senhor. E a fornalha, aqui no caso, é você, às vezes, não estar disposto a aborrecer, a contrariar, às vezes, a criar ali uma situação, né, de mal-estar, muitas vezes, porque você quer seguir ao Senhor. O Senhor falou: se você não está disposto a isso, você não pode ser meu discípulo. Você não consegue, você não vai dar conta. A cruz é a capacitação para você ser meu discípulo. O Senhor falou: o primeiro tipo de renúncia tem que estar disposto. Vai acontecer aborrecimento. Irmão, se você quer ser discípulo, vai ter aborrecimento familiar. Fala para o seu vizinho: se você quer ser discípulo, vai ter aborrecimento familiar. Irmão, vamos começar a falar agora é sua igreja. Não, agora que você virou crente, não, pelo amor de Deus, agora. Daqui a pouco você está levando a cama lá para a igreja, para dormir lá. Esse tipo de coisa você vai ouvir. Não, agora é só igreja. Não, pelo amor, virou fanático. Minha mãe falava isso, estou usando o discurso dela. Para você ver que nada muda, você deve ter ouvido alguma coisa muito parecida. Veja, se não tiver, foram muitos aborrecimentos, meu e dela, deles. Muitos aborrecimentos, muitos dias de aborrecimento e chateação. Mas depois Deus prospera. Hoje tem uma célula na casa deles. Glória a Deus. Amém? Se você supera a fornalha, depois Deus prospera. Amém. Agora, se você não está disposto a nenhum tipo de aborrecimento, que discípulo que é esse? O primeiro tipo de renúncia que você vai ter que estar disposto é a renúncia sentimental. Porque são aquelas pessoas que você gosta, e aí você quer que elas, simpatizem com você em tudo que você faz, mas nem sempre vai ser possível. Você quer que elas apoiem você em tudo que você faz. Você quer ou não quer? Você quer que haja um apoio, mas nem sempre vai ser possível. E aí? Principalmente em relação às coisas de Deus. E aí? Você já calculou, avaliou? Não, mas mesmo assim eu vou. Onde já calcularam? Lembra, determinação é uma decisão avaliada. Agora, muitos não estão dispostos. Eu já vi muitos ficarem pelo meio do caminho. Muitos que não estão dispostos a aborrecer o pai ou a mãe, que às vezes não está tendo entendimento. Às vezes um irmão, às vezes o esposo, a esposa. Muitos não estão dispostos. Por isso que Jesus aqui, quando ele viu a multidão, ele falou: não, eu não quero multidão. Eu quero discípulos. Então muitos ficam na multidão, no aglomerado. Mas você não pode contar muitas vezes com aglomerado. Jesus ele queria levantar discípulos. Todos dizem amém. Amém. Segundo tipo de renúncia que nós vemos aqui, o Senhor fala assim no verso 28. Ele conta uma ilustração e fala o seguinte: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos
para ver se tem com que acabar. A segunda renúncia que o Senhor fala aqui é a renúncia financeira. Ó, você está disposto a construir uma... Você já calculou que vai ter gasto? Você está vindo para Cristo, mas já calculou que tem custo? Você está disposto a isso? Porque senão você vai começar a construir, mas você vai ver que ficou caro e vai ficar pelo meio do caminho. Muitos ficam pelo meio do caminho porque ficou caro. Não, agora tem que devolver dízimo, e agora eu não sei mais o que, e agora está construindo, está caro demais. E aí muitos começam a construir a torre e fica pelo meio do caminho. Nós estamos acompanhando antigamente? Veja, terceira renúncia que nós vemos aqui no texto que o Senhor ilustra é a renúncia sacrificial, a renúncia da própria vida. Ele fala o seguinte no verso 31: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se acenda primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com o dobro, com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia do quanto tem, não pode ser meu. O Senhor colocou aqui que seguir a Ele é como um rei que vai enfrentar outro rei. Veja, irmãos, nós estamos aqui buscando ao Senhor, mas você precisa ter um entendimento. Estamos aqui servindo ao Senhor, e no seu dia a dia, servir a Cristo é como você ir para a guerra com um rei que tem o dobro de homens do seu exército. Isso significa que a luta existe, e muitas vezes é grande, é maior do que você. Ou seja, a gente mole não consegue servir Jesus. Bom, porque vamos falar a verdade, tem muita gente que é mole, na verdade. Eu às vezes vou ouvir alguns aconselhamentos, eu fico ouvindo o irmão, assim, quase se derretendo, mas uma doaçãozinha. Sacode seu vizinho e fala assim: para de ser mole, irmão. Você vai contra o outro rei que tem o dobro do seu exército, mas você calcula, é possível. É possível. Veja, é um tipo de postura. Às vezes está passando uma luta, meu irmão, e às vezes o que você precisa ter simplesmente a postura de ir para a cruz. Veja que aqueles homens tiveram uma determinação muito semelhante com a que Jesus teve. Eles avistaram a fornalha, eles sabiam, o negócio não era fácil, mas eles falaram: ainda que tenhamos que ir, nós vamos. Sabe, interessante, porque eles confiaram na identidade que eles tinham. O nome deles não era exatamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse era o nome que os babilônios deram para eles. O nome judeu deles, quero que você abra lá, eu quero encerrar com essa informação, porque eles confiaram na identidade que eles tinham. Abra lá Daniel. Daniel no capítulo 2, por exemplo, verso 17, o nome deles era o seguinte: quantos irmãos, diga bem? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Misael significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Não há outro como Deus. Veja, ele confiou justamente na identidade que ele tinha a respeito de Deus. Ele foi para a fornalha, crê, não há outro como Deus. Não vou me dobrar essa estátua, porque quem é como Deus? Esse era o nome dele. Ananias, ele foi para a cruz, ou foi para a fornalha, porque o nome dele era Deus é misericordioso. Então ele foi confiando: Deus é misericordioso. Não sei o que vai acontecer nessa fornalha, mas Deus é misericordioso. Esse é o meu nome, essa é a minha identidade. Sabe? E por último, Azarias.
Ousadia significa: Deus é o meu socorro. Irmão, ele creu nisso. Ainda que eu esteja lá nessa fornalha, Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. Veja, Jesus, ele olhou para a cruz. Ele foi lá no Getsemane, ele orou 3 vezes, até ele ter a determinação: vou para a cruz. Ainda que eu sue gotas de sangue, mas é para lá que eu vou. Amém. Veja, irmão, as provações, as lutas não devem te assustar. Não deve assustar você. Por quê? Porque elas já estão prescritas. Então não deve assustar você. Nem deve fazer bambear a sua decisão, porque elas já estão prescritas. Mas lembra, se você entra na fornalha determinado a não ceder, alguém entra na fornalha com você também. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Fica de pé no seu lugar.